Pinóquio voltou-se para fitá-la, e depois de tê-la fitado por um tempo, disse dentro de si, com enorme complacência: Como eu era engraçado quando era uma marionete, e como estou contente agora que me tornei um bom menino. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Literatura Sem Corte, e hoje para comentarmos uma obra que certamente fez parte da sua infância, seja em histórias em quadrinho, adaptações para histórias infantis, ou mesmo da sua vida adulta em produções cinematográficas, como agora recentemente na Netflix. Estou falando das Aventuras de Pinóquio, do grande escritor italiano Carlo Collodi, nesta maravilhosa edição da editora Darkside, que tem excelentes edições como esta aqui. Como sempre, vou traçar algumas características do enredo da história, embora você certamente conheça, e também algumas reflexões importantes. O primeiro ponto importante é claro que nós estamos falando da obra completa de Pinóquio. E quando nós comparamos a obra completa com as adaptações, as diferenças são visíveis, ou seja, nós temos aqui na obra completa uma riqueza de detalhes no enredo muito maior do que as adaptações, o que, obviamente, é compreensível. Porém, apesar disso, as características gerais da história se mantêm. Vamos repeti-la brevemente. Você tem os personagens principais, como as fadas, como o grilo e, claro, Gepeto e Pinóquio, a marionete. A marionete que é construída a partir de um pedaço de madeira que vira uma marionete construída por Gepeto. Temos também as transgressões de Pinóquio, as tentações, as aventuras e, por fim, o resgate de Gepeto na baleia. E, claro, o seu nariz que cresce a cada mentira que ele conta. Muito bem. As diferenças para a história originária não são tão grandes assim. Há apenas uma riqueza de detalhes neste enredo. Como nós já sabemos bastante sobre o enredo, vamos nos focar agora em alguns pontos importantes para a compreensão dessa história. Primeiro vamos trazer um pouco a ideia de metamorfose, porque essa história aqui é permeada integralmente por metamorfoses, ou seja, por transformações. Pinóquio é uma metamorfose ambulante, como sabemos. Trazendo um pouquinho de Kafka aqui para a nossa discussão, essa transformação pela qual Pinóquio passa se verifica desde o início da obra. Afinal, lá no começo, ele era apenas um pedaço de madeira que Gepeto encontra, e a partir daquele pedaço de madeira ele se transformará numa marionete. Mas essa marionete na qual ele se transforma, desde o começo, o causa insatisfação. Porque Pinóquio, tendo consciência já parcialmente do que ele é de si mesmo, quer se tornar, como seus amigos, um bom menino. Esse é o grande ápice, ou o grande objetivo e meta da vida de Pinóquio, não ser simplesmente uma marionete, mas transformar-se num homem de verdade, num menino de verdade. Outras transformações Pinóquio também vai passar, e nós vemos isso constantemente ao longo da obra. Sejam transformações positivas ou negativas, como por exemplo, quando ele se transforma num burrinho. Afinal, fugindo do dever de ir para a escola, não poderia terminar em outra coisa a não ser em um burrinho. Ainda bem que a fada o salva, faz ele voltar a ser uma marionete, coisa que ele ainda não tem como grande objetivo, mas já é um pouco melhor do que ser um burro. A partir dali, Pinóquio persegue ainda mais esse objetivo de se transformar em um bom homem. Aqui nós vemos um ponto importante. Quantas vezes nós também, na nossa vida, queremos passar por uma transformação, por uma metamorfose e alcançar um ponto mais elevado, principalmente deixando de ser esta marionete que Pinóquio era, ou seja, alguém simplesmente levado por seus desejos e tentações, alguém simplesmente comandado pelos outros, pelos amigos, pelos colegas, e transformar-se numa pessoa autônoma, independente, responsável e, acima de tudo, livre, ou seja, num bom homem, uma boa mulher, ou como Pinóquio queria, num bom menino. Claro que, enquanto Pinóquio é uma marionete, almeja ser um bom menino, algumas características são maravilhosas de serem destacadas aqui. A primeira questão de Pinóquio marionete é que, embora ele caia constantemente nas tentações, ele dificilmente se responsabiliza por elas. Ou seja, ele tem uma tendência de sempre culpar o outro. Ou seja, o outro é o culpado por aquilo que ele fez de errado. Ele nunca assume a responsabilidade da sua liberdade, como diria Viktor Frankl. Ele não tem uma atitude de culpabilização e de responsabilização pelos seus atos, mas muito pelo contrário.
culpa as outras pessoas. Não tem um assumir de suas responsabilidades. Além de cair constantemente nas tentações e, claro, culpar os outros, Pinóquio, desejando deixar de ser uma marionete, faz promessas em cima de promessas. Ou seja, ele cai nas tentações, ele não se culpabiliza, mas culpabiliza os outros. Sempre foram os colegas que o levaram pelo mau caminho, os animais que lhe indicaram as coisas erradas a se fazer. E além disso, faz promessas. Promessas que, infelizmente, ele não cumpre, porque ainda não chegou no ponto de transformação, não chegou no momento da catarse, do efetivo arrependimento para alcançar um ponto de transformação, de metamorfose e chegar a ser o bom menino. Mesmo quando a fada o promete que no dia seguinte vai transformá-lo num bom menino, ele foge, ele cai em tentações e ele opta por outros caminhos. Se arrepende parcialmente, se culpa parcialmente mais aos outros do que a si, e além disso, faz novas promessas que nunca vai cumprir. Portanto, para nós entendermos essa obra, existem algumas palavrinhas mágicas que eu gostaria de colocar aqui. A primeira palavra que nós temos que entender é a palavra tentação. A história é permeada por tentações, constantes tentações. Pinóquio cai nessas tentações o tempo todo. A tentação de não fazer o que prometeu, a tentação de seguir por caminhos errados, a tentação de não amar e não corresponder ao amor de Gepeto, da fada, do grilo e de tantos outros personagens que queriam o seu bem. O segundo ponto que Pinóquio cai é a transgressão, porque a tentação em si é somente uma tentação, ou seja, a tentação nos quer induzir ao erro, mas para cairmos nos erros, nós temos que aceitar essa tentação, e aí vem a transgressão. Então, da tentação, Pinóquio constantemente parte para a transgressão, ou seja, o tempo todo ele cai nessas tentações. Aliás, ele cai em absolutamente todas as tentações que a história apresenta para ele. Ou seja, ele transgride o tempo todo. Depois vem justamente o sentimento da culpa. Mas como eu falei, é um sentimento muito parcial. Porque, embora Pinóquio caia na tentação, nas transgressões, ele se culpa somente parcialmente. Porque enquanto marionete, ele sempre se acha comandado pelos outros. E de certo modo isso é verdade. Por isso ele acaba culpando os colegas, os animais, as outras pessoas pelos erros que ele comete, coisa que, claro, muitos de nós, quando somos ainda marionetes, quando não nos transformamos num verdadeiro homem ou mulher, temos a tendência também de mais culpar os outros pelos nossos erros do que encontrar a nossa própria responsabilidade naquilo que fazemos, na ação da nossa liberdade individual. Por isso, o arrependimento também é sempre falso e muito parcial. E a partir desse arrependimento, Pinóquio vai jogando promessas. Portanto, nós já temos várias palavras para compreender essa história. A primeira, a tentação, que é simplesmente um convite. Depois, a transgressão, que é a aceitação desse convite. Depois, uma culpa parcial, em que ele mais culpa os outros do que a si. E, finalmente, um arrependimento muito falso, da onde surgem inúmeras promessas que ele acaba por nunca cumprir. Mas qual que é o momento, então, que ocorre essa metamorfose final, como diria Kafka? Qual que é o momento em que ele finalmente se transforma no bom menino? É o momento em que ele resgata Gepeto, do ventre da baleia. E ali há uma iluminação, de certo modo, no seu interior. Assim como eu disse aqui no final da obra, ele fala que pensou dentro de si mesmo. Como era engraçado quando era eu uma marionete, e como sou bom agora que sou um bom menino. Naquele momento em que ele resgata Gepeto, ele toca-se, deixa-se tocar ao mesmo tempo pelo amor do seu pai e pelo amor como um todo. Porque justamente quando existe finalmente um ato de amor, é que dali brota realmente um ato de transformação. É ali neste momento que Pinóquio, vendo este amor em ação, ele passa por um processo de catarse, por um processo de recordações, por um processo de purificação e, por fim, por um processo de reparação. Já não é mais uma simples promessa, uma meia-culpa, um arrependimento, mas uma transformação efetiva. Esse é o potencial do amor. E Pinóquio, então, realmente arrependido, culpando-se dos seus erros, se repara e, mais do que isso, volta para casa junto de Gepeto. E é naquele momento que ele, da noite para o dia, se transforma de uma mera marionete num bom menino. Quer dizer, o que faltava para Pinóquio se transformar no bom menino que ele queria?
Faltava simplesmente não cair nas tentações, não transgredir? Faltava realmente não se culpar tanto, ou culpar-se integralmente, ou se arrepender? Não, o que faltava era ele perceber o amor das outras pessoas, perceber o amor que Gepeto, a fada, o grilo e os seus melhores amigos tinham por ele, e a partir dali parar de violar, parar de machucar essas pessoas e aquilo que elas lhe recomendavam. É aqui que ele encontrou efetivamente a reparação. Portanto, pessoal, essa obra, ela, embora seja uma história infantil e nós a conheçamos geralmente como histórias infantis a partir de livrinhos curtos, adaptações, produções cinematográficas ou histórias em quadrinho, tem muito a nos dizer sobre a vida adulta, sobre parar de culpar os outros pelos nossos erros, sobre parar de cair nas tentações de transgredir ferindo o amor dos outros, e sobre reparar realmente as nossas falhas e passar por essa metamorfose, deixando de ser uma simples marionete dos outros e dos nossos desejos e nos transformando efetivamente num bom menino, como Pinóquio. Leia e reflita As Aventuras de Pinóquio.